Saudamos a todos, uma boa noite. Uma boa noite, que bom que nós estamos aqui na casa de Deus para refletirmos sobre a sua palavra, a sua santa palavra, a Bíblia. Saudamos os visitantes, os amigos, sintam-se à vontade em nosso meio. O tema escolhido para essa noite foi sobre o poder dos pensamentos. O poder dos pensamentos. O texto central é o que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, versículo 8, que diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então a carta do apóstolo Paulo para mim e para você hoje é: pense naquilo que é bom. Pare de pensar nas coisas negativas, nos problemas, nas dificuldades. Pensa em algo positivo, aquilo que é bom, aquilo que é saudável, aquilo que vai melhorar a minha vida e que vai me dar tranquilidade. Não adianta nada você trabalha, estuda, chega à noite, assiste programa de TV de violência. Como que vai dormir? Aí chega à noite, tem pesadelos, fala: olha, tive um pesadelo, dormi mal. Por quê? Porque você alimentou com aquilo que não é bom. Então a promessa para nós hoje é Filipenses 4:8. O poder dos pensamentos. Vamos pensar naquilo que é bom. E para isso, nós temos que entender o processo do nosso cérebro. Temos que entender como que captamos as mensagens, como que funciona os pensamentos, segundo os estudos das ciências, das neurociências, que diz o seguinte: a velocidade de um pensamento chega a 430 quilômetros por hora. É rápido. Segundo os estudiosos, entende que nós temos por dia, pensamos por dia, em torno de 50 a 70 mil pensamentos. Bastante coisa. O nosso cérebro consome 20% da energia do nosso corpo. Um ponto interessante: acordado ou não acordado, você está pensando. Dormindo ou não dormindo, você está pensando. O nosso cérebro, ele é uma máquina, ele não para. Só que um ponto muito interessante: quase 50% do que pensamos fica nas nuvens, fica no iCloud. Temos aquela mente divagante, a caixinha do nada, não pensamos em nada. Quase 47% ficamos viajando, como diz os jovens aí, viajando na maionese. E que um ponto muito importante, com base nas nossas crenças, nossa experiência de vida, o nosso histórico, amizades, toda a nossa história até hoje, nós tendemos a repetir o que nós fizemos no passado, que a nossa vida ela é cíclica. Quase 90% do que nós fazemos hoje, nós estamos repetindo o que já fizemos no passado. Então nós temos que observar isso para entender se eu estou fazendo o que é correto ou não. Um ponto interessante, segundo os estudiosos, diz que os pensamentos negativos, eles são grudentos. Pensar coisa negativa, ela gruda no nosso cérebro. E é difícil esquecer. Principalmente quando a gente fala: olha, não pense, vamos por agora, não pense em uma lasanha. O que você pensou? Lasanha.
E é isso que funciona no cérebro. O não, como pensamentos negativos, nós temos a tendência de focar nisso. Então a nossa tendência pecaminosa, o nosso cérebro, o nosso jeito de ser devido ao pecado, é pensar coisas negativas, coisas erradas. E isso faz muito mal para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental, emocional. O pensamento negativo, ele impacta em doenças, causa doenças cardiológicas. Ele pode surgir a diabetes, a pressão, só por pensar coisas negativas. Então, um ponto interessante para a gente começar a aplicar a partir de hoje, a partir do momento que eu tenho um pensamento negativo, a ideia é, ao mesmo tempo, substituir por um pensamento positivo. E isso tem que ser feito muito rápido, porque se passou em torno de 5 segundos, você começa a remoer o pensamento negativo. E isso contagia o seu cérebro e você fica cego. Os nossos pensamentos, eles moldam a nossa realidade. Aquilo que eu penso, geralmente eu sou. Se eu penso que eu sou uma pessoa fracassada, eu serei um fracassado. Se eu penso que eu não tenho condições de vir aqui e pregar, eu vou ser essa pessoa que vou ter essa limitação. O que eu penso, eu sou. Um ponto também relevante é que o sorriso, além de provocar uma saúde mental melhor para nós, ele promove um bem-estar e reduz a dor. Então, se você está com dor, o segredo antes de tomar remédio, vai assistir, quem sabe, um vídeo engraçado da internet, porque o sorriso espontâneo, sobretudo espontâneo, ele alivia a dor, ele te deixa mais descansado. Mas a nossa questão cerebral é algo muito complexo. Quanto mais o ser humano, quanto mais os cientistas, neurocientistas têm buscado entender esse processo, ainda não se chega com a concretização de tudo, porque nosso Deus é um Deus maravilhoso, criou um cérebro para nós perfeito, que nós não usamos quase nada do que possuímos. Só que também há pessoas que criam a chamada fusão cognitiva. Fusão cognitiva é aquela pessoa que acredita tanto no seu pensamento, mas a realidade é outra. E ele confia e age no seu pensamento, e não na realidade. Por exemplo, a pessoa olha para o espelho e diz: olha, eu sou feia, eu sou feio. Ela começa a introduzir isso na mente, o nosso cérebro pensa isso, o nosso cérebro emocional sente isso, e mesmo sendo uma pessoa bonita, todo mundo à sua volta acha que é uma pessoa bela, mas para ela é feia. E sabe o que acontece? Ela não acredita na realidade, não acredita nas pessoas e acredita nos seus pensamentos. Isso é chamado de fusão cognitiva. Se você escuta na sua empresa, ou no lugar onde você trabalha, que devido à crise haverá cortes, você vai para casa já pensando que você será o próximo a ser demitido. E vai alimentar isso à noite. Vai, quem sabe, perder a paciência, estressar, brigar com alguém em casa. E vai voltar a trabalhar no dia seguinte, já desanimado, desmotivado e triste. Isso é o que? Fusão cognitiva. Nós criamos pensamentos que não condiz com a nossa realidade. Isso causa um sofrimento muito grande na nossa mente. Já basta a autossabotagem. A autossabotagem é aquilo que você cria, dizendo que não tem condições. Está muito relacionado a isso. Eu lembro um tempo atrás que
amanheceu pela manhã bem frio em Cuiabá, foi ano passado, e na minha agenda estava escrito que eu deveria fazer uma caminhada. E com o tempo a gente aprende que nós temos que seguir a nossa agenda, os compromissos, e não fazer só as nossas vontades, porque as nossas vontades são manipuladas pelas nossas emoções, e isso faz a gente travar. E a minha emoção dizia o seguinte: não, está muito frio, descansa um pouco mais. Mas na agenda estava escrito o quê? Eu deveria fazer uma caminhada. E sabe o que eu fiz? Levantei e fui fazer caminhada. O que é isso? É autossabotagem. Todos nós temos. Eu tenho que estudar, mas deixa eu fazer outra coisa. Eu quero dedicar mais à igreja, mas só fala. Mas na hora inventa um monte de compromissos para não seguir a palavra de Deus, para não estudar mais. Isso é autossabotagem. É a nossa mente guerreando aquilo que nós deveríamos fazer e não fazemos. E tudo isso está relacionado com os nossos sentidos, porque aquilo que eu vejo, aquilo que eu cheiro, aquilo que eu pego, aquilo que eu estou ouvindo, degustando, os nossos sentidos, eles entram no nosso cérebro e ficam ali. Por isso que a Bíblia fala, a boca fala do que o coração está cheio, porque eu estou absorvendo tudo. Se eu sou uma pessoa nervosa, estressada, raivosa, explosiva, eu não devo assistir filmes de violência, porque isso vai piorar a minha vida. Aqui está o segredo, mas só que nós temos também um princípio do amor dado por Deus, que é o livre-arbítrio. Você que decide o que vai ver, escutar, degustar, aquilo que você vai apalpar. Mas lembre-se, está tudo aqui no nosso cérebro. Nós não vamos esquecer, de forma consciente ou por detrás disso, inconsciente, vai estar lá guardado. Então, com base no meu livre-arbítrio, eu devo escolher aquilo que eu estou assistindo, aquilo que estou vendo, porque vai interferir nas minhas ações, porque o que eu penso, isso faz eu sentir emocionalmente, e vai fazer eu agir ou não agir. Mas depende daquilo que não é Deus, você mesmo, você escolheu para alimentar a sua mente. Por isso que é necessário fazer o quê? Filtrar. Não podemos ver tudo o que acontece, porque cada um de nós, no nosso cérebro, temos um mundo diferente, porque o nosso mundo que nós enxergamos é diferente um dos outros, com base naquilo que eu alimento no meu cérebro. É necessário fazer o quê? Filtros, porque se eu não fizer filtros, isso vai derrotar a minha mente. Consequentemente, a ansiedade vai aparecer, a depressão também, síndrome de burnout, síndrome do pânico e outros problemas mentais e emocionais estão aí. Nós devemos fazer esse filtro. Como que funciona no nosso cérebro? Aquilo que eu penso é um ciclo. Olha aqui, aquilo que você pensa, o seu pensamento. Olha aqui, o pensamento. Aquilo que eu penso, eu começo a fazer interpretação com base em quê? No meu histórico de vida. Então, com base nas minhas crenças, naquilo que eu acredito, o meu histórico de vida, eu começo a interpretar esses pensamentos. Após isso, vai desencadear uma emoção que é automática. Medo, tristeza, nojo, raiva, vergonha e por aí vai. Isso vai gerar uma ação na sua vida. E por último, o cérebro vai reforçar. Então é o que? É um ciclo. É cíclica. Por isso que nós temos que tomar cuidado daquilo que entra no nosso cérebro, porque isso vai gerar uma interpretação, isso vai gerar uma emoção, a ação, e vai reforçar a minha mente. E quanto mais fica isso na minha mente, mais enraiza no meu cérebro e fica difícil
de a gente esquecer. Lembrando que os nossos pensamentos, os pensamentos negativos, eles são o quê? Grudentos. São eles que mais fixa em nossa mente. Olha aqui um exemplo. Um pensamento: eu não sou bom o suficiente. A interpretação: eu sou inferior aos outros e não mereço sucesso. Emoção desencadeada automaticamente: tristeza, baixa autoestima, desânimo. Qual é a ação? Eu vou evitar desafios. Eu vou procrastinar, deixar tudo para ontem, para amanhã, para depois, futuro. E também vou me isolar. Vou ficar no meu cantinho. Não quero mais participar, não quero mais ir aniversário, não quero mais sair, deixa no meu canto, isolamento. Aí o cérebro vai fazer o quê? Reforçar, porque você não tem a falta da sua ação, não tem resultados, reforça o quê? A crença de que você não é bom o suficiente. E isso vai ficando no nosso cérebro, vai ficando cada vez mais no nosso cérebro. Só que todos esses pensamentos positivos ou negativos, nós podemos fazer ajustes, fazer uma edição nele, mudar os pensamentos, como também bloquear, mas é muito difícil bloquear um pensamento negativo, mas nós podemos ressignificar o pensamento negativo, porque o nosso cérebro tem a chamada plasticidade cerebral. É a nossa capacidade de aprender e de aperfeiçoar todos os dias. Quando criança, principalmente até os 2 anos de idade, as crianças elas têm a chamada ultraplasticidade cerebral. É uma esponja muito rápida que absorve tudo que vê, tudo que está à sua volta. E tudo é possível modificar. Então, o nosso cérebro tem a capacidade. Deus então oferece para nós o seguinte: olha, se você está pensando coisas negativas, coisas ruins, falando mal das pessoas, brigando, resmungando, inventando desculpa para tudo nessa vida, saiba de uma coisa: é possível aplicar a plasticidade cerebral, está aqui no seu cérebro. Você pode modificar isso. Você pode ser um vencedor, você pode ser uma pessoa mais estudiosa da palavra de Deus, você pode ser uma pessoa mais participativa. Basta apenas o quê? Querer. Deus não força ninguém. É o livre-arbítrio. Nós não somos robôs. Você precisa querer. E isso é uma decisão racional. Porque se a decisão for emocional, é só euforia. Mas aí chega a fase do tédio, do deserto da vida. Aí você não consegue suportar. Por isso que eu preciso decidir racionalmente a partir de hoje. Eu quero alimentar o meu cérebro de coisas boas. Se vier pensamentos negativos no meu cérebro, eu vou colocar pensamentos positivos. Eu vou perceber que isso vai mudar a minha vida. Mas eu preciso querer. Porque se eu não quiser fazer isso, consequentemente, nada. Deus não vai te forçar. Deus conhece seus pensamentos, mas Ele não vai te forçar. Então o texto é Filipenses 4:8, repisando. Finalmente, irmãos, tudo que é o quê? Verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é de virtude, tudo que é tiver louvor nisso, ocupe o quê? O pensamento. Então o que deve ocupar o nosso pensamento está aqui, ó. O que é respeitável, o que é justo, o que é de boa fama, se tiver algum louvor. Esse é o padrão de excelência que Deus está exigindo, está querendo que os seus filhos, nós, alcancemos. Se a gente esmiuçar um pouco mais isso, vamos entender o seguinte: verdadeiro, o que é verdadeiro? É tudo que está ligado à honestidade, autenticidade, integridade, fidelidade. Respeitável, aquilo que é honroso, digno, admirável, respeitoso. E o que é justo? Aquilo que é correto, imparcial,
equitativo, íntegro, puro, aquilo que é santo, imaculado, limpo, inocente, amável, aquilo que é agradável, bondoso, gentil, afetuoso, boa fama, reputação positiva, honra, reconhecimento, elogio. O que é virtude? Excelência moral, integridade, piedade, justiça, louvor, adoração, exaltação, gratidão e celebração. Então aqui nós temos vários adjetivos, várias qualidades que nós podemos o quê? Utilizar na nossa vida. Porque assim a gente vai estar seguindo o que Paulo está dizendo. Vamos pensar em coisas boas. Vamos parar de pensar em coisas ruins. Vamos parar de assistir coisas ruins, de estar em roda dos escarnecedores, porque isso vai fazer um mal para a nossa vida. Segundo o comentário de John MacArthur, diz o seguinte: Paulo está nos dizendo para pensarmos sobre as coisas que são consistentes com a realidade de Deus e com a forma como Ele quer que vivamos. Segundo Mateus Henrique, diz o seguinte: devemos pensar nas coisas que são verdadeiras, não nas coisas que são falsas e enganosas, nas coisas que são honestas, não nas coisas que são vergonhosas, nas coisas que são justas, não nas coisas injustas, nas coisas que são puras, não nas coisas que são impuras. E no outro comentário do Webers, ele diz o seguinte: a mente é o campo de batalha onde Satanás trava a guerra mais feroz. Se ele puder controlar nossos pensamentos, ele pode controlar as nossas vidas. As nossas vidas. Então, a partir de hoje, o que nós devemos fazer é avaliar os nossos pensamentos. Eu preciso fazer uma reflexão da minha vida, fazer uma autoavaliação, uma autoanálise, uma autoconsciência, olhar para dentro de mim e avaliar quais são os pensamentos que eu mais tenho na minha vida. São pensamentos bons ou pensamentos ruins? Será que eu não estou tendo muito pesadelo? Isso não pode ser pensamentos ruins que eu estou alimentando na minha vida? Eu tenho que parar e refletir a respeito disso. Avalie os seus pensamentos. Avalie o que sai da sua boca. Será que você não está falando muita bobagem, muita besteira, muitos palavrões? Será que você não precisa ressignificar os seus pensamentos? Porque isso não é puro, não é louvável, isso não é santo, isso não é imaculado, isso não é o que Deus quer para a nossa vida. E a partir do momento que eu reconheço onde eu estou, os meus pensamentos, reconheço o que eu tenho pensado ultimamente, eu vou precisar fazer o quê? Reformular esses pensamentos, substituir aquilo que é ruim, aquilo que é negativo, com um pensamento o quê? Positivo. Ao invés de dizer, eu não vou conseguir fazer isso, diga diferente. Isso pode ser desafiador, mas eu vou tentar, vou ser persistente e vou querer alimentar coisas boas no meu pensamento. Então alimente aquilo que é bom, extraia dos problemas, das dificuldades da sua vida, aquilo que é bom, não foque nos problemas. Porque a partir do momento que você foca nos seus problemas, isso tende a minar a sua força, a sua vontade de viver, a sua paz interior. Aquilo que pensamos, nós somos. A Bíblia está dizendo, vamos pensar no que é bom, vamos pensar naquilo que é louvável, naquilo que é respeitável. Pratique também a gratidão. Quantos de nós agradecemos pelo dom da vida? Você agradece pelo ar que tem para respirar, mesmo poluído, como está hoje nos nossos dias, mas ainda existe ar. Você agradece que você tem uma casa, você tem uma cama para dormir. Você agradece que você está numa igreja e pode ouvir a palavra de Deus, pode se manifestar a sua crença de forma livre. Você agradece
que existem problemas, é porque existe também a capacidade de você resistir, de você resolver, porque Deus jamais vai colocar alguma coisa que você não tem capacidade de suportar. Pratique a gratidão. Como diz um ditado, faça do limão ruim, uma limonada. Ressignifique seus pensamentos. Colha coisas boas. Pratique a gratidão. E isso é necessário o quê? Decisões conscientes. Decisões conscientes são decisões racionais. As emoções oscilam, mas as decisões racionais não, se realmente você quiser. Porque a decisão racional, ela precisa de um fundamento. E por que eu vou à igreja? Se existe um fundamento pelo qual você vem à igreja, você pode passar 5, 10 anos, pode ir para outro país, pode quem sabe até sair da igreja, mas você sempre vai lembrar disso aqui. Por quê? É uma decisão racional. A decisão emocional, não. Para onde o vento sopra, lá está você. Não tem consistência. Para mudar a nossa vida, que é um processo, porque mudar da água para o vinho é só o milagre de Cristo, o primeiro milagre. Fora isso, é tudo um processo. Igual Paulo também mudou rápido, de Saulo para Paulo, mas normalmente a mudança em nós requer tempo, requer persistência, resiliência. Então é um processo de mudança. A cada dia, racionalmente, eu quero mudar, eu quero ser melhor. E é isso que Deus espera de cada um de nós. E para isso Ele também oferece o quê? A sua bondade, a sua misericórdia. Ore a Deus por transformação. Ore a Deus pela mudança. Você tem que fazer a sua parte, mas Deus também está aí ao seu lado. Está disposto a te ajudar. Mas será que nós temos buscado a Ele para que Ele possa mudar, ressignificar a nossa vida, ressignificar o nosso eu? Vamos mais alguns textos bíblicos para reforçar essas ideias do pensamento, o poder do pensamento, de pensar coisas boas. Salmo 139, 4 diz o seguinte: antes de eu falar, Senhor, sabes o que eu vou dizer. Então aqui a Bíblia está dizendo claramente que Deus conhece os nossos pensamentos. Deus conhece os seus pensamentos bons e também os seus pensamentos ruins. Romanos 12, 2 diz o seguinte: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. 2 Coríntios 2,10 diz o seguinte: destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Se o seu pensamento é rebelde, se o seu pensamento é de muita crítica, de estar desafiando Deus, leve a Ele. É só Ele que pode te ajudar a ressignificar isso. Colossenses 3:2 diz ainda o seguinte: pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Salmos 19:14 diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Aquilo que tem que sair da minha boca, tem que sair coisas que edifiquem, que melhorem a minha vida e a vida das pessoas que estão ao meu redor, que estão no meu entorno.
Em Gálatas 5, 22 e 23, ainda diz o seguinte: mas o fruto do Espírito, mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então aqui nós temos toda a base bíblica, base científica, base da neurociência para provar para mim e para você hoje que nós devemos pensar de forma positiva se nós queremos poder sobre os nossos pensamentos. Senão eu virarei um escravo dos meus pensamentos, escravo dos meus ciclos viciosos, com base naquilo que eu acredito, com base nas minhas crenças, com base também no meu histórico de vida. E no livro Mensagens aos Jovens, a escritora americana Ellen Goldwhite diz o seguinte: Satanás não pode ler os nossos pensamentos. Olha que interessante, Deus conhece os nossos pensamentos, mas Satanás não. Satanás não. Mas ele pode ver os nossos atos, ouvir-nos as palavras, e por meio do seu longo conhecimento da família humana, pode moldar, personalizar as suas tentações para tirar vantagem dos nossos pontos fracos de caráter. E quão frequentemente lhe revelamos o segredo de como poderá obter vitória sobre nós? Pelas nossas ações, pelas nossas atitudes? Quão fortes poderíamos tornar-nos se nossas palavras fossem tais que não nos envergonhássemos de enfrentar o registro no dia do juízo de Deus, do nosso livro no céu, do nosso processo que está registrando todos os nossos atos que nós fazemos nessa terra. Quão diferentes aparecerão elas no dia de Deus do que agora aparentam serem pronunciadas. Que nossos pensamentos sejam faróis de bondade e esperança, irradiando a força que reside em nossos corações e que nos impulsionando com confiança por caminhos de luz e de paz. Eu tenho um amigo no trabalho, há um tempo atrás, ele falava: Betinho, e todas as noites quando eu vou dormir, me dá um sufoco, um calafrio, uma palpitação, a pressão aumenta, o coração dispara, parece que vai sair pela boca, e eu tenho a sensação que vou morrer. Aí eu disse para ele: isso é síndrome do pânico, vai procurar ajuda profissional, mas além disso, avalie os seus pensamentos, avalie o que você tem visto, o que você tem assistido, o que você tem degustado, o que você tem presenciado, porque isso está alimentando e reforçando a sua mente constantemente. Passado um tempo, ele começou a aplicar isso, e depois de um tempo também pedindo ajuda a Deus, ele não teve mais esses pensamentos de pânico. Se hoje eu e você estamos nessa situação, quem sabe, com pensamentos negativos, pensamentos pessimistas, pensando em coisas ruins, chegou o momento de dominar os nossos pensamentos. Porque quando estamos com Deus, podemos ser meninos, mas com Ele nós seremos fortes. Porque Deus tem cuidado de cada um de nós. Deus é bondoso com cada um de nós. Mesmo que nós caiamos, fracassemos, ainda assim Ele cuida de nós e Ele quer o nosso bem, hoje e para sempre. Amém.
Os combates eu sinto vencedor, mas ao vencer eu também posso ferir. Dizem por aí que a minha força é demais, sem ver que no meu peito eu escondo meu pesar. Saiba, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saiba que me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Destemido busco encontrar a paz, pois de Jesus a armadura é voraz. Falam por aí que a mim ninguém vai derrotar, sem ver meus inimigos que me tentam separar. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho, eu estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam que me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Dentro da armadura só um menino há. Oremos. Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra que visa ressignificar os nossos pensamentos. Que nós possamos, Pai, nos dê força a utilizar melhor o nosso livre-arbítrio para escolher aquilo que é de paz, de amor, saudável, louvável, honesto, verdadeiro. Que isso possa ser o centro do nosso pensamento. E que a partir de hoje nós possamos substituir aquilo que é de negativo em pensamentos positivos. Que se ocorrer problemas na nossa vida, Pai, que ajude-nos a focar em soluções, nas coisas boas e no aprendizado que nós teremos. E não no negativo, no pessimismo, na crítica e por aí vai. Pai, perdoe todas as nossas falhas. Ajude-nos, nos dê força. Somos como meninos. Sabemos o que temos que fazer, mas muitas vezes nós falhamos, erramos. Mas nos dê força, porque o Senhor é o Deus onipotente, poderoso, que pode nos ajudar
a controlar melhor os nossos pensamentos. Sê com cada um aqui dos teus filhos. Abençoe cada um de forma personalizada, Deus. Nós pedimos isso não porque merecemos, mas porque Cristo Jesus morreu para nos salvar. Amém.